Fala rapaziada, fala nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao pós-jogo do canal JS Fla. Eu sou Jonas Stelman, daqui a pouco estará aqui comigo Rodrigo Deiró, analista, comentarista também do portal narquibancada.com e o jornalista e também comentarista e ex-árbitro da Federação Carioca de Futebol, Clóvis Vieira, vai estar aqui com a gente analisando tudo que foi essa partida de hoje entre Flamengo e Fortaleza. Mas antes, nesses primeiros 2 ou 3 minutos, eu quero dar o meu parecer. Abre o olho, hein, Dorival? Ô, Dorival, abre o olho, hein, Dorival? A forma que os adversários estão vendo, a forma que os adversários estão olhando o Flamengo mudou. Os adversários, enquanto os adversários estão crescendo, o Flamengo está caindo, Dorival. O Flamengo está despencando pelas tabelas, Dorival. O que está acontecendo com o Flamengo? O último grande jogo que o Flamengo fez foi contra o Vélez, fora de casa, 4-0, dia 31 de agosto. Tem quase um mês, porra. Tem quase um mês que o Flamengo não joga um futebol legal. Tem quase um mês que o Flamengo não consegue desempenhar um bom futebol. Eu já vi esse filme, irmão. Eu já vi esse filme com o Renato Gaúcho, que estava voando com o Renato e daqui a pouco despencou na reta final. Não é situação física, não, porque esse time que jogou hoje, esse time que entrou em campo, estava 10 dias parado. O Flamengo é o único time do mundo que fica 10 dias parado e volta mal fisicamente. Por quê? Porque não tem comprometimento. Os jogadores parece que tiram os 10 dias realmente para tirar férias. O Rodinei estava gordo. O Rodinei saiu uma bolota hoje. Inacreditável como o Rodinei engordou em 10 dias, irmão. Em 10 dias, como o Rodinei tá uma bola. Parece que em 10 dias o futebol do Léo Pereira se destruiu. Parece que depois da renovação, o João Gomes não tá jogando nada mais também. O que tá acontecendo com o Flamengo, minha gente? O que tá acontecendo, Dorival? Só sabe jogar só de uma forma? Ah, Jonas, mas estava com desfalque. Porcaria nenhuma. Jogaram 8 jogadores do meio para trás. Jogou todo mundo, irmão. O Flamengo ainda assim fez 2 gols, tomou 3. Tomou 3. Jogou Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, João Gomes e Thiago Maia. Ainda teve o Gabi na frente. A gente fala constantemente, tem que dar oportunidade pro Mateusão, tem que dar oportunidade pro Matheus França, tem que botar o Peterson. Entrou todo mundo, ninguém fez porcaria nenhuma. Esses moleques têm a chance da vida deles. Tem uma oportunidade única de jogar nesse Flamengo estrelado e não consegue aproveitar. Esses moleques têm uma oportunidade única de se estabilizar no principal clube do país, da América do Sul. Oportunidade escassa, porque o Flamengo tem 2 times milionários. E para tu botar um moleque desse aí para jogar é difícil. E hoje tiveram oportunidade, o Mateusão não pegou na bola. O Matheus França errou tudo. Errou tudo. Irmão, o Flamengo tá mudando a forma que os adversários da final das Copas estão vendo ele. Enquanto hoje em dia, nesse momento, o Flamengo não é mais favorito para a final da Copa do Brasil. O Corinthians está jogando igual ou melhor que esse Flamengo do Dorival. Olha, o Flamengo está 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Quer cagar pro brasileiro, Dorival? Beleza, vamos cagar pro brasileiro. Não vale porra nenhuma mais, show de bola. Mas tu terminar na 8ª colocação é sacanagem. É sacanagem. Ah, mas o Flamengo estava desfalcado. O Flamengo perdeu hoje com 2 gols do Pedro Rocha, que na passagem pelo Flamengo aqui fez 1, porra. Fez 1 gol. Ó, o Flamengo jogou contra o Vélez dia 31 de agosto. Depois empatou com o Ceará, ganhou no sufoco do Vélez no Maracanã, tomou 1 gol e teve que virar o jogo. Depois o Flamengo foi a Goiás, empatou com o Goiás, jogando mal. Depois o Flamengo enfrentou o São Paulo na Copa do Brasil, no Maracanã, ganhou de 1-0, jogando mal. Perdeu para o Fluminense, jogando mal. E hoje pegou o Fortaleza e jogou nada. Hoje os jogadores pareciam que estavam de sacanagem. Cara, o único cara que correu, se esforçou, quis jogo, buscou o tempo todo foi o Gabriel Barbosa. Ele era o centroavante, ele era o camisa 10, ele veio marcar. Porra!
O cara que já tem um nome, o cara que já foi artilheiro da porcaria toda, tava correndo. E o Pet com 18 anos. E o Vitor Hugo se arrastando em campo. Tá acontecendo o que com você, Vitor Hugo? Não consegue mais jogar? Você enganou a gente ou a gente que se enganou com você? Eu não tô entendendo. Nesse pós-jogo aqui com a gente, nessa estreia, porque o StreamYard deu um problema, a gente não conseguiu entrar a tempo, vai estar comigo, mais uma vez eu digo, Clóvis Vieira, o polêmico, repórter, jornalista, comentarista e ex-árbitro da Federação Carioca de Futebol, e também o Rodrigo Deiró, que também é colunista e também comentarista de Fórmula 1 e também de futebol lá no portal narquibancada.com, vai estar comentando com a gente o que foi esse jogo. Estamos ao vivo, tanto no JS quanto também no portal narquibancada.com. Boa noite, Clóvis. Seu parecer, o que foi a partida sem passação de pano, Clóvis. Sem passação de pano. E aí, só para finalizar o que eu queria dizer, que eu lembrei agora. Para mim ficou muito claro que pro Dorival o jogo de hoje não valia porcaria nenhuma, quando que para mudar o jogo ele botou o Diego Ribas. Vai pro inferno, irmão. Pra que entrou o Diego? Tomou um amarelo, fez... Enfim, só isso. Não fez nada. Boa noite, Clóvis. Boa noite, Jonas, Deiró, boa noite a todos os nossos amigos do canal JS Fly e na arquibancada também, simultaneamente. Olha, Jonas, uma partida xoxa, uma tiriça danada da equipe, uma equipe que deixa bem claro quando a gente fala que não tem reserva para o Arrascaeta e para o Everton Ribeiro. Nós jogamos até com 80% da força, mas faltou o principal, faltou os gatilhos do massacre que não tinha. O Flamengo era um time arame liso. O Flamengo era um time defensivo, completo, que não jogou bem. Muitas peças hoje chegou um determinado muito momento, mal. Clóvis, estava com 70% de posse de bola. O Flamengo toca de um lado para o outro e não sabe o que fazer com a bola. Foi perfeita a tua análise. Os garotos da base, infelizmente, na primeira chance que eles tiveram, os três, de mostrar, ó, nós podemos fazer, foram mal. O Mateusão, eu até gostei um pouco da movimentação, mas não jogou. O Matheus França, para mim, tá gordo. E o Vitor Hugo tá ficando balão japonês, tá começando a apagar. E os outros que já estão acostumados, uma partida pífia do Avião, Rodinei, que parece que tá uma baleia. O nosso Léo Pereira, em noite de Léo Pereira do passado. E o Santos, terceira partida consecutiva, terceiro batimento de roupa. 2 entraram, que foi o pênalti contra o Fluminense, a de hoje, e contra o São Paulo não entrou, graças à defesa do Flamengo. Meu parceiro Rodrigo Deiró, boa noite. Gente, tô com a voz meio ruim, né? Tamo na garra aqui, na vontade. Deiró, o que foi para você o jogo de hoje? A sua análise, pode destrinchar aí o que você achou aí do jogo, o seu parecer, e o Dorival disse na coletiva. Eu acho que às vezes os treinadores acham que a gente é otário, que a gente não entende, a gente não vê futebol. Que ele gostou lá de algumas coisas, que foram erros pontuais, que o Flamengo tomou os gols, 3 gols, erros pontuais, e de que não abriu mão do Campeonato Brasileiro, que acredita ainda no título. Vai pro inferno, Dorival. Tá Paulo Souziano você. Tá Paulo Souziano. Boa noite, Deiró. Boa noite, Jonas. Boa noite, Clóvis. Boa noite a você que nos acompanha aqui no canal JS Fly no arquibancada.com. Fica até meio difícil da gente comentar alguma coisa sobre a partida de hoje. A gente olha a oportunidade que a gente tanto pede para essa garotada da base. E, como o Clóvis falou, eu gostei até um pouco da movimentação do Mateusão. Né? Ele promoveu uma correria um pouco ali na frente da zaga do Fortaleza, sofreu um pênalti, mas muito pouco ainda. Né? Garoto novo, primeiro jogo no profissional. O Matheus França, pelo que a gente espera dele, foi muito aquém, assim como o Vitor Hugo. Né? O Vitor Hugo faz um jogo bom, 2, 3 ruins. Não sei se está subindo a cabeça dele, porque logo assim que ele chegou no time profissional, ele fez boas partidas, né? Tanto na armação quanto jogando na volância ali. Mas
meu ponto negativo vão ser para 3 jogadores em especiais. Em primeiro lugar, o Santos. Mais um jogo em que ele bate roupa, né? À beira de 2 finais aí. O Santos está mostrando uma insegurança que não é comum, né? Desde que ele voltou da contusão. O Léo Pereira, que lembrou o Léo Pereira do começo, inseguro. E o pior de todos, para mim, o pior jogador do Flamengo em campo hoje, João Gomes. Tá? João Gomes, para mim, foi o pior jogador do Flamengo em campo. Teve participação nos 3 gols do Fortaleza. E olha que eu assisti o jogo no carro, vindo embora para casa. Hein? E eu pude perceber que ele foi o pior jogador em campo. Né? Não sei também se essa questão de Real Madrid, Liverpool, Manchester me querem, não sei o que, tal, tá subindo a cabeça, o novo Casimiro. Só que eu vou te falar uma coisa. No grupo de Flamengo que eu participo, que o Cláudio já participou, eu falei lá, falta muita coisa para ele ser um Casimiro. Deiró, eu tomei muita porrada aqui, Deiró. O Clóvis tá de prova. Falando aqui, o Clóvis que 50 milhões. Eu sempre falei, o João Gomes é limitado. O João Gomes não consegue ver além dos seus 3 metros. Ele rouba a bola e tem que dar do lado. Você não vê ele fazendo um lançamento. Irmão, tu viu o lançamento que o Casimiro deu pro Rafinha no jogo da seleção? Que o Rafinha só testou de cabeça? O João Gomes nunca vai fazer aquilo. O João Gomes, Deiró, ele foi um jogador esforçado que ganhou o torcedor em meio a um time desorganizado e querendo boicotar o Paulo Souza. Foi isso. Ele apareceu bem ano passado com o Renato Gaúcho, quando o Flamengo estava precisando de jogador na posição. Entrou bem, entrou com garra, entrou com o que a torcida do Flamengo espera, né? Jogador guerreiro, jogador que briga o tempo todo. Isso aí a gente não pode negar que isso aí realmente ele faz, mas ele não tem muito a acrescentar, tanto é que eu também apanho muito o Jonas, que eu falo, já falei aqui na live, vou repetir, eu acho o André do Fluminense muito mais jogador do que ele, muito mais jogador. E assim, apesar do que, como o Clóvis já cansou também de falar aqui, a dupla de volância do Brasil, principalmente se for o Diniz, deve ser o André e o João Gomes. Mas o Flamengo, não sei se os jogadores estão preocupados. Né? É até um caso que a gente pesa na balança, preocupados com as partidas do dia 12, 19 e 29, né? Em se machucar, ficar de fora de uma final. Não sei, porque poucos jogadores hoje se esforçaram para levar o time à vitória. Como você bem falou, o Gabriel, ele nunca tira o pé, está sempre se esforçando, correndo atrás. É isso. Clóvis, a gente vai falar sobre o melhor e o pior em campo, mas o Gabriel foi o único que correu e tentou alguma coisa hoje. Se eu não me engano, o gol dele foi de perna direita, irmão. Ou não? Não, foi esquerda. Foi de esquerda. Contou com a falha do goleiro também. Fernando Miguel, né? Com o Fernando Miguel. Eu achei, quando o Flamengo virou o jogo, agora vai ter outro jogo. Irmão, Deiró, Clóvis, acharam como se joga contra esse Flamengo. Lembra um jogo ano passado que o Flamengo estava amassando todo mundo e o Flamengo enfrentou o Cuiabá no Maracanã, que foi 0-0? Quem treinava o Cuiabá naquela época era o Jorginho. Teve até um gol do Michael, que foi mal anulado naquela partida. Eu estava no Maracanã, lá naquele jogo, e daqui a pouco o Deiró, porque o Clóvis está de sacanagem, está de songamonguice, daqui a pouco o Deiró vai estar comigo todos os jogos lá no Maracanã, lá na tribuna de imprensa. Cara, irmão, já pedi. Final da Libertadores, tá lá. Final da Copa do Brasil, São Paulo e Rio, estaremos lá. O bonde está passando e o Clóvis está deixando o bonde para trás. E de graça. Sem mover R$1. E ninguém dá. E ninguém, a grande maioria dos youtubers não são jornalistas, tá? Não são. 80% deles tem esse artifício.
E eles não gostam de passar isso para ninguém. E eu, foda-se, eu passo para todo mundo, porque todo mundo tem que ter a oportunidade que todo mundo tá tendo. Inclusive, tem um jornalista hoje que tá num canal muito grande, que os camaradas desse canal negaram a informação para ele. Eu dei a informação, ó, é assim que se faz, é assim que tu tem que fazer. Hoje ele tá lá nesse canal grande onde os caras sacanearam ele lá atrás. É incrível. Eu quero dizer o seguinte, o Flamengo tocava a bola para um lado para o outro, parecia perdido. Lá na Dali, na transmissão, eu disse o seguinte, Clóvis e Deiró, irmão, você pode jogar com todo mundo. Se não tiver o Everton Ribeiro para dar aquela bola em diagonal, para achar o atacante, o centroavante, pôr de qualidade, ou a Arrascaeta para dar aquele último passe, né, para botar o camisa 9 lá na cara do gol, o Flamengo não vai jogar. Hoje ficou claro que pode ficar sem Rodinei, pode ficar sem Davi Luiz, pode ficar sem qualquer um. Mas o Flamengo não pode ficar sem Arrascaeta e Everton Ribeiro no mesmo jogo, porque o Flamengo é nulo na criação. Toca para um lado e para o outro, toca para um lado e para o outro, toca para um lado e para o outro. Aí perde a paciência, o que acontece? O Davi Luiz pega e, bum, lança direto. É assim direto. Toca para um lado, gira, toca para um lado para o outro, aí Davi Luiz perde a paciência e, tum, ligação direta. Flamengo zero criatividade. Os 2 gols aí que o Flamengo fez, um foi no lançamento, que foi uma penalidade, né? Um pênalti, que daqui a pouco eu vou perguntar para vocês se foi ou não. E o outro foi o Gabriel, que veio buscar a bola, deu um tapa que dificilmente ele faz. Ele não sabe driblar, mas esse tapa assim, eu nunca tinha visto ele fazer isso com a camisa do Flamengo. Ele dá um tapa assim e utilizar essa velocidade, essa explosão que ele tem como artifício, como se fosse um drible, né? E finalizou, e o Fernando Miguel, como bem disse o Clóvis, aceitou. E aí a gente olhava pro banco, não tinha ninguém, irmão, só tinha um moleque. Tem que colocar o moleque pro jogo. Vocês acham que a entrada do Diego foi mais uma obrigação? Vocês acham que o Dorival ele ficou refém da sua própria palavra? Porque o Dorival ele chegou sem querer arrumar tumulto com ninguém. Parece que ele está querendo agora e levar dessa forma até o final do ano. Aí ano que vem já não vai ter Diego, já não vai ter Diego Ribas. Parece que ele quer ir levando a banho-maria até o final. Porque a entrada do Diego hoje, Deiró, não teve explicação. E olha que eu respeito, gosto e admiro muito o Diego e falo aqui constantemente. Mas a entrada do Diego hoje não teve lógica. Sem perna, sem cabeça, a entrada do Diego hoje, Deiró. E tava 2-2 o jogo. Em termos, eu concordo com o que você falou. Agora, uma outra parte, a gente olha para o banco, vai colocar quem? Né? Vai colocar quem? A garotada que ele colocou não correspondeu. Né? O Peterson saiu do banco, não correspondeu. Né? Apesar do que eu achei que o Matheus França foi mal escalado, a posição não foi boa para ele ali, tá? Mas é aquela coisa, a gente vai bater na tecla. O pessoal tá falando, sem 8 jogadores, né? Pô, você vê o Flamengo perdeu Everton, Cebolinha e Marinho contra o Fluminense, né? No mesmo lance, perdeu 2 jogadores, 2 expulsões bobas provocadas pelo Felipe Melo. E, querendo ou não, fizeram falta. Por mais que o Marinho não venha atravessando uma boa fase, fez falta a questão da experiência, assim como o Everton Cebolinha. Mas, assim, eu não quero nesse momento criticar o Dorival por colocar o Diego, porque na posição dele eu acho que eu também ficaria sem muita escolha, né? Você olha o banco, você tem o Igor Jesus, garoto novo, Peterson, Kaique, né? Quem que ele botou de experiência? O Ayrton Lucas, no lugar do Felipe Luiz, que sentiu um desconforto, não se sentiu bem na volta do intervalo. Colocou o Diego. Mal-estar. Colocou o Diego. E a garotada. Então, assim, a gente também não pode tentar arrumar pelo em ovo agora, né? Não tinha peças
para suprir essa necessidade. Mas tu concorda comigo, Deiro? A gente não tinha peça, mas as peças que tinham são muito melhores do que do time do Fortaleza, que até ontem era o pior time do campeonato. Sim, mas aí a gente vê, como você falou uma frase aí, muito bem colocada por sinal, que os times estão aprendendo a jogar contra o Flamengo. Acabou o primeiro tempo, o Flamengo tinha 75% de posse de bola. Deu 4 chutes a gol, fez 2 gols. O Fortaleza deu 7 ou 8. O Flamengo tinha 300 e quase 400 passes certos contra 110 do Fortaleza. Ou seja, o Fortaleza teve 25% de posse de bola. 25% no primeiro tempo. Então, assim, os jogadores do Flamengo são infinitamente melhores, mais qualificados que o time do Fortaleza no todo. Mas eu acho que hoje o time do Fortaleza esteve muito melhor no conjunto, na forma de jogar. O Voivoda arrumou uma forma do Fortaleza bloquear o Flamengo sem esses dois jogadores que trazem, né, esse toque de qualidade no Flamengo, que conseguem, num passe, né, como o passe do Everton Ribeiro para o próprio João Gomes contra o São Paulo na Copa do Brasil, que ele quebrou as linhas no lançamento. Assim, a gente também tem que começar a olhar para o outro lado e ver que tem um treinador que faz um bom trabalho com as peças que tem e entender que, ao meu ponto de vista, tá? Eu já tinha comentado isso com o Clóvis, eu tô achando o Flamengo, desde que ele se classificou para as finais, com o pé acima dos 50%. Não disputa mais uma bola, não bota mais um pé firme. O próprio João Gomes não está colocando mais. João Gomes jogou a última final, ficou ficou na arquibancada. Então, ao meu ver, o Flamengo tá assim, os jogadores estão se poupando. Pode ser, mas, cara, eu costumo falar, Clóvis, e vou voltar a falar aqui, e assim que o Clóvis falar, a gente vai começar a dar as notas. O Flamengo, ele tá reagindo como se já fosse campeão. O Flamengo não foi campeão de porra nenhuma. De nada. O Flamengo não ganhou o estadual, perdeu pro Fluminense. O Flamengo não ganhou a Recopa, não ganhou a Supercopa. O Flamengo ganhou nada. E aí, o Flamengo, Clóvis e Deiró, ele é o único time brasileiro. Aliás, ele é o time que pode ganhar a Libertadores de forma invicta, sem ter perdido para ninguém. O Flamengo não perdeu nessa Libertadores. Mas em contrapartida, basta ele ter um tropeção e perder a final, que ele vai ser o time que chegou na final invicto e perdeu a final, e vai ser lembrado pelo que ele foi invicto, porque ele perdeu a final. Foi porque ele perdeu a final. E hoje, eu só não coloco o Corinthians como grande favorito da Copa do Brasil por conta do sorteio, porque o segundo jogo é no Maracanã. E aí a torcida não deixa o time jogar desse jeito, não. A torcida do Flamengo não deixa o time... Cara, é foda. É diferente. E olha que eu já rodei vários estados e estádios vendo e acompanhando o Flamengo. É diferente. O torcedor do Rio de Janeiro, nada contra os torcedores off-Rio, não. Faz uma festa maravilhosa. Os torcedores do Rio de Janeiro, pelo fato de estarem acostumados aí no Maracanã a ver o jogo, eles vão para apoiar mesmo. Às vezes esquece até de ver o jogo para tá apoiando e gritando e não deixando o time esmorecer. Ou cobrando também. O time off-Rio, os torcedores off-Rio, eles não veem o Flamengo há muito tempo. Eles veem o Flamengo uma vez por ano, então eles ficam deslumbrados com os primeiros 10 minutos, apoiando e gritando, mas depois que a bola rola, você pode perceber que é todo mundo compenetrado e assistindo o jogo ali, ó. Então, por diversas vezes a gente vê a torcida do Fortaleza, que tá mais acostumada a ver o time, não é mais novidade ver os jogadores ali em campo, cantando e apoiando, e os torcedores do Flamengo deslumbrados, assistindo o jogo, porque quer ver o Gabigol, quer pegar uma melhor imagem, quer fazer o melhor vídeo, entendeu? Enfim. E no Maracanã, duvido que esse time do Flamengo perderia para esse Fortaleza aqui no Maracanã. Duvido. Perderia não.
Não perderia, não. Você vai ver a postura, você vai ver a vontade, porque o Flamengo hoje, mais uma vez, perdeu na vontade. Parecia que o Vojvoda, da beira do gramado, Deiró, tava disputando uma final, irmão. Ele pulava, ele entrou em campo em um determinado momento. Teve um momento que o Vojvoda entrou em campo para falar com o seu time. E o Dorival numa passividade. Essa passividade do treinador repassa para o campo. Essa prioridade do treinador nas Copas passou para o campo. O campo sabe que o brasileiro não é prioridade. Agora, o que me espanta é Peterson, é Mateusão, é Matheus França, que dentro de um time milionário terão pouquíssimas oportunidades, não transformar esse jogo como o jogo da vida. Deiró, porra, eu joguei bola, irmão. Sim. Chegava um determinado momento, eu vou dar um exemplo claro aqui, quando eu cheguei no Nova Iguaçu, na época era Fly Iguaçu, tu deve ter apitado o jogo, na época era Fly Iguaçu. Porra, tava com um time estrelado, o time do Nova Iguaçu chegava direto nas finais dos campeonatos e tal. Irmão, eu não tinha espaço para jogar. E teve uma hora que o Cortez se machucou, o Cortez. Ele se machucou. E aí, ele improvisou o William Barbio na lateral direita. Lembra do Barbio? E não me colocou. Aí eu falei, caralho, vim do São Cristóvão, benzão. E aqui o cara nem me colocou. Irmão, no jogo, o Barbio quebrou. Foi no jogo contra foi Campo Grande, eu acho. No jogo contra o Campo Grande. Não, Goitacás. No jogo contra o Goitacás, o Barbio quebrou. Eu tava no banco, ele não tinha escolha. Se ele não me colocasse ali, eu ia pedir pra... Eu ia ligar pro Madeira lá, pô, me leva de volta pro São Cristóvão, porque aqui eu não tô jogando. Aí ele me colocou. Eu entrei naquele jogo contra o Goitacás como se fosse o jogo da minha vida, irmão. E aí fiz um gol, um de fora da área, que até hoje eu bato muito bem de fora da área, a bola desviou, foi uma cagada do cacete, que eu tentei cruzar, a bola desviou, enganou, eu fiz um gol, dei uma assistência, fui na linha de fundo e rolei pra trás, aquele macetezinho de videogame. Pô, o Luiz chegou pra mim, a gente chamava de Paraíba, mas era Luiz. Ele, porra, não, agora todo jogo agora, eu entrava. Cortez ele foi vendido, eu continuei ele no banco, mas eu já passei a ser o substituto eventual. O cara ganhou a confiança de mim. Aí depois o Cortez saiu, se não me engano, ele saiu de lá e já foi pro Botafogo. O Ayrton foi pro Flamengo, o Barbio foi pro Vasco. Irmão, eu entrei e assumi. E fiquei bastante tempo. Que eu fiquei um ano lá no Fly Iguaçu, que foi um empréstimo. E assumi. Mas eu fiz daquele jogo contra o Goitacás o jogo da minha vida. Porra, esses moleques, Mateusão, Peterson, tem que entrar nessas poucas oportunidades e fazer o que o Vitor Hugo fez. Hoje o Vitor Hugo ele tá entrando porque lá atrás, contra o Santos, ele entrou como se fosse o jogo da vida dele. Agora parece que ele acomodou. É o que tá acontecendo com o João Gomes. Se valorizou, aí Real Madrid. Veja bem, a grande parte dessas informações foi dada pelo meu amigo Júlio Miguel Neto. Mas nenhuma dessas propostas se concretizaram. Não teve proposta oficial do Liverpool, não teve proposta oficial do Manchester United, não teve proposta oficial até agora do Real Madrid, é tudo especulação. Teve sondagem, teve, foi confirmado. Mas proposta oficial ainda não chegou. Mas inflou o ego do moleque. Então, assim, eu entendo o Gabriel não colocar o pé, eu entendo um Davi Luiz, porra, não vou me contundir aqui com 35 anos e perder uma final de Libertadores, que é o meu sonho. Agora, não entendo, porra, o Mateusão não dá um sangue, um Peterson não dá um sangue, o Matheus França entrar gordo, como o Clóvis disse, gordo, pesado. É isso que eu não entendo, porque é o jogo da vida do moleque. Agora, o Matheus França já tá rico, né? Já tem isso também. Esse cara, ele quer mudar a vida da família dele, ele já mudou agora. Ganha já 50 mil, já 60 mil, já tá mudando agora a vida dos familiares dele. Então tem isso. Antigamente, lá na nossa etapa, tua, do Clóvis, a minha, era o jogo da vida porque a gente queria dar uma vida melhor. A gente queria ter uma vida melhor.
Agora o moleque da base do Flamengo já entra ganhando 80 mil. Fala aí, Clóvis e Deró. Jonas, é uma coisa que a gente sabe que está acontecendo com o Flamengo. O Flamengo, apesar de estar jogando sempre, o brasileiro foi embora e isso aí tem que ser muito bem trabalhado. O jogo de hoje foi a clara mostra que muita gente tirou o pé e que os erros aconteçam hoje. Porque, infelizmente, daqui a 15 dias tem o primeiro jogo da Copa do Brasil e está se respirando isso. A torcida não quer falar abertamente, mas a gente já está respirando a Copa do Brasil. E a gente já fica escabriado quando o time dá a caída. Eu não acho que o Flamengo tá mal, até porque uma coisa tem que ser dita. O Dorival teve 10 dias, beleza. Teve 10 dias de folga, conseguimos essa folga, todo mundo conseguiu. Só que o Flamengo não treinou com todos. Dorival pode ter treinado a parte defensiva, não deu certo hoje, a parte defensiva hoje esquece. Foi a pior partida do Flamengo na mão do Dorival na parte defensiva, de muitas pessoas. Só que faltou o treinamento, faltou a arma principal, para ele tentar ajustar, vamos ajustar aqui, mas, a Arrascaeta tá fora. E o Pedro tá fora. O Gabriel, é uma coisa que você alertou que os 10 dias para ele de farra, de descanso, deu bem, que ele voltou mais com disposição. O Gabriel é importantíssimo ele estar nesse volume. Porque pro Pedro funcionar, o Gabriel tem que estar jogando, tem que se doar. E ele tá se doando. A faixa de capitão faz muito bem para ele. E ele, hoje foi o que mais chegou. A garotada é aquilo que a gente fala. O funil chegou. Eles já passaram pelo funil. Só que cavalo selado não passa 2 vezes. Ou a palavra estão cru. Infelizmente, Matheus França está cru. O Mateusão, a gente já sabe que está cru. O Peterson também. Só que tinha que demonstrar algo a mais. Como aquele garoto Bala, que foi pro Ferroviária de Araraquara, que contra o Palmeiras, ele dava instrução para os seus companheiros. Ali junto com o Pedro, com a galera, fecha aqui, fecha lá. Mas o empresário deles cresceram o olho e agora o garoto tá em São Paulo, num time de terceira e segunda divisão. Esse que é o problema. A chance é dada e não ser aproveitada. Mas é claro, a gente não vai crucificar os garotos ainda. Não é hora de crucificar ninguém. Só que a gente estranha que a nossa base, quando o garoto entra, não rende o que é esperado. E quando a base, aí a gente tem que falar do gramado do vizinho, do Fluminense, entra, ele corresponde. Diga-se o Kennedy, que entrou no passado, fez 2 gols contra o Flamengo e depois foi embora. É isso que a gente não está conseguindo entender. Antes, a base do Flamengo, ela entrava e resolvia também. Agora a base do Flamengo entra e fica esperando o bonde passar para ver se tem uma muleta para ficar. Agora, eu espero que o jogo de hoje seja aquele jogo que, erramos onde podíamos errar. Contra o Bragantino vai matar todo mundo. Aí que a gente vai ter uma noção do que aconteceu nesses 10 dias. Vamos ver aqui, falou o Dorival. A gente vai partir para as notas rapidinho no papum. Já passamos do nosso horário. Vou só ouvir o Dorival, que me lembrou muito do Herol, Renato Gaúcho. Me lembrou muito. Vamos ouvir o Dorival. Que lindo, olha. O Dorival pensa que só ele entende futebol, que todo mundo é idiota. Você sente que o Flamengo já está com a cabeça na decisão das Copas, do Brasil, da Libertadores da América? Queria que você também deixasse uma mensagem para o torcedor que fica preocupado, porque são 2 derrotas, uma sequência começa a ser decisiva, vai entrar no sábado num mês completamente decisivo, que pode ter 2 títulos, mas que, por outro lado, pode ter 2 vice-campeonatos. Qual mensagem você deixa para o torcedor que começa a ficar preocupado com essas 2 derrotas que o time teve? Primeiro, até os 50 minutos do segundo tempo, nós estávamos dentro dos 3 campeonatos. Não é um motivo para se pensar dessa maneira e se colocar dessa maneira. Primeiro, nós estamos disputando todas as competições e a equipe vinha jogando muito bem. Vinha se superando pela falta de alguns atletas, mas vinha encontrando caminhos, vinha mandando na partida até aquele momento, com uma posse de bola interessante, que fazia com que rodássemos a equipe adversária a todo instante, infiltrássemos de um lado, do outro. Então, não tem motivos assim para falarmos, o torcedor está apreensivo em razão disso. Não, nós tomamos uma virada por jogadas pontuais.
não foi um desleixo coletivo. Eu acho que é bom que se coloque dessa forma. Acabaram acontecendo, sim, e o torcedor pode acreditar que coisas boas vão acontecer. Nós estamos preparados para toda e qualquer situação e não ficaremos devendo ao nosso torcedor, não. Vocês podem ter certeza que essa equipe vai ainda entregar coisas muito boas até o final do ano. É incrível, né? Abraço aí pro Sidão Marinho, faz um trabalho espetacular lá pela Litoral News. Irmão, pelo amor de Deus, né? Não teve desleixo coletivo e foram gols pontuados. Alguém quer falar alguma coisa já pra gente passar para as notas? Eu entendo a fala dele, mas discordo da seguinte forma. É muito mais fácil chegar assim, só, hoje nós não jogamos bem, ponto. Eu entendo quando ele coloca. Agora, a gente tem que entender que sim, os desfalques, que são os jogadores que estavam nas suas respectivas seleções, e mais o Everton Ribeiro, o Everton Cebolinha e o Marinho, esse desfalque vamos lá, saiu a Arrascaeta e Everton Ribeiro, a gente teria o Everton Cebolinha, o Marinho e o Vidal, mas nem isso a gente pôde ter. As peças que fazem esse mecanismo girar, tanto a titular quanto a reserva, dessa vez, por incrível que pareça, nenhuma estava. Aí que a gente foi se auxiliar na base, e a base demonstrou que, tá verde. Tá verde. E os erros que aconteceu hoje foi como o Deiró falou. O João Gomes, por 2 consecutivas vezes, era para ter chegado e decidido a jogada. Não decidiu, aí sobrou no Davi Luiz, que tomou o drible da vaca, e depois o Léo Pereira, que está até agora procurando o Pedro Rocha. E no segundo gol, o João Gomes de novo não chega com vontade, e o Léo Pereira deixa o Pedro Rocha passar, o jogador do Rodinei passar onde não podia passar. E o principal, o Rodinei, parece que virou a muleta do Everton Ribeiro, porque sem o Everton Ribeiro, o Rodinei não joga nem ofensivamente. Esses erros, se for acontecer hoje, parou. É claro que a gente acredita em títulos, a gente quer títulos. Agora, era muito mais fácil ele chegar e falar assim, olha só, não fiquem preocupados, hoje erramos tudo que podíamos errar e espero que seja hoje. Agora, a gente tem que entender que o mecanismo do Flamengo que envolve o adversário, ninguém estava. Principalmente, o Clóvis, quando ele fala, né, e o que a gente falou no início aqui da live, 75% de posse de bola no primeiro tempo que o Flamengo teve. Posse de bola sem objetividade, esquece. Você vai ficar girando uma bola para um lado para o outro, porque não tem esse jogador para quebrar a linha adversária, que é um Arrascaeta, um Everton Ribeiro, para colocar uma bola, né, num espaço curto. Não tinha esse jogador. Então, digamos assim, uma superioridade, entre aspas, burra. E o Vojvoda fez o quê? Ele começou a cercar aonde que estava andando. Não era nos garotos. Ele deixava os garotos com a bola queimando o pé dos garotos. A verdade é essa, a gente não pode chegar, não, vamos dar a chance. Não, queimou. E foram fechando o João Gomes e o Thiago Maia e o Felipe Luiz. Ali ele encaixotou o Flamengo. É essa que é a diferença. Se tivéssemos os jogadores que estavam nas suas seleções titular e reserva e o Marinho e o Everton Cebolinha, a gente tinha mais opções para desenvolver esse fundamento do Flamengo. O Flamengo envolveu o primeiro tempo até onde conseguia. É isso. Vamos de nota. Rodrigo Deiró, Santos Deiró. 4. Mais uma bateção de roupa, né? Mais uma bateção de roupa. Clóvis. 4, a terceira seguida. Contra o São Paulo no Maracanã não deu certo, não saiu o gol, mas contra o Fluminense ocasionou o pênalti que o Cano fez, que o Ganso fez o gol, e hoje o gol que não podia tomar. Hugo tomou também os seus piu-pius da mesma forma, Santos. Rodinei, Clóvis. 3. Deiró. 3,5. Davi Luiz, Deiró. 5. Clóvis. 5 também. Léo Pereira. 2,5. Rodrigo Deiró. 2. Felipe Luiz. 5.
6. Thiago Maia, Deró. 6,5. O Thiago Maia, junto com o Gabriel, foi os que se salvaram nesse jogo. 5,5. João Gomes, Clóvis. 1. Oxi. Porra. O nosso Casimiro Gomes, Deró. 1,5. 1,5. Eu gosto muito dele, mas não tem como. Hoje ele foi crucial nos 2 gols do Fortaleza. Nos 3. Ele tinha que chegar. Mas aí, como o Deró já falou, eu falei, tá aparecendo que, até a final daqui a 15 dias, meu pezinho vai ter que ter ficado aí. Eu acho que tem que ter alguém para gerenciar a carreira dele. Fala assim, ô garotão, baixa a bolinha, porque pode ter sido isso que o Jonas falou, está se iludindo pela suposta, né, pela sondagem que teve, pela suposta proposta que vai chegar. Até porque ele tem que entender que o Casemiro contra o São Paulo, ele não foi direto para o Real Madrid, ele foi para o Porto, e lá ele se destacou. Lá no Real Madrid, no Liverpool, quem comprar, ele até pode surpreender e melhorar o futebol dele, porque lá vai ter o técnico que vai chegar para o seu garotão, lá no Flamengo, esquece que você pode. Aqui tem que fazer isso. Ele pode ter uma melhora, claro, mas também ele pode chegar lá e, garotão, vai lá pro Portugal, vai. Gol do Palmeiras. Toma no cu. Murilo. 1-0 Palmeiras. Os caras não perdem, irmão. Os caras não estão jogando nada e vai lá e mete um gol e ganha o jogo. Os caras não perdem. Não perde. Vamos dar celeridade aqui pra gente, que a gente tá com o tempo esgotado. Eu sei que todo mundo aqui tem que trabalhar amanhã e eu vou ter que botar também pro ar. Né? Vamos lá. Vitor Hugo, Deró. 4,5. Clóvis. 4. Gabi, Clóvis. Melhor em campo do Flamengo, nota 8. Rodrigo Deró. Sigo o relator. Matheus França. 5,5. 4. Mateusão. 5. 5,5. Ayrton Lucas. 3,5. 3,5 também. Mateuzinho. 4. Foi melhor do que o Rodinei, 4,5. Peterson. Sem nota. Sem nota. Tocou na bola, né? Diego Ribas. Sem nota. Menos um pelo cartão, pela voadora no Otero. E o Pedrinho também. Sem nota. Sem nota. É isso, rapaziada. É isso. Esse foi o nosso pós-jogo. O Flamengo volta a campo no próximo sábado, às 19 horas, contra o Bragantino. Ingressos já estão esgotados. Teremos mais de 50 mil bobões no Maracanã. Estaremos lá. O Flamengo é ótimo, Jonas. É ótimo isso, que a cobrança vai começar sábado. Alô, torcida, tá na hora de parar de, queremos raça. Isso daí, em 81, cantava-se pra Zico e a Adílio também contava ruim a história, hein? É verdade. Valeu, Clóvis. Abraço, irmão. Até amanhã, 19h30. Amanhã, 8 horas da noite. Tamo junto, Clóvis. Abração, Jonas, Deró, galera do chat, canal JS Fly e Arquibancada, mas amanhã é Jonas sozinho, que a programação é chat e Jonas. Não, vamos que vamos. Dá. Valeu, Deró, abraço. Abraço, Jonas, abraço, Clóvis, e amanhã a gente tá aí quebrando o protocolo. Vamos quebrar o protocolo. A nova vai te bater, hein? Ai, meu Deus do céu. Eu tô com a voz ruim, cara. Gente, beijo no coração de vocês. Vamos torcer que o Flamengo melhore, que essa queda seja passageira e que o Flamengo possa entrar nas finais tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores da melhor forma possível. Beijo no coração de todo mundo. Você que curtiu a gente aqui no Arquibancada, deixe seu like. Você que curtiu a gente aqui no JS Fla, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Eu sou o Jonas Stelma, ao meu lado, Rodrigo Deiró e também Clóvis Vieira, o polêmico. A gente volta amanhã com muito mais informações e mais debates aqui no nosso canal. Beijo no coração, saudações. Até breve. Valeu!